o que não pode deixar de ser falado. Primeiro, vacina. Existe vacina boa, vacina ruim? Não, vacina boa é a que está no braço da gente. A gente precisa de se vacinar. Os índices são aí claros para a gente ver, né? A queda da quantidade de pessoas no CTI, a queda da quantidade de pessoas que estão sem complicação. Então qualquer vacina é boa. O que diferencia e que talvez possa ter sido mal interpretado é a ação individual de cada pessoa. Cada pessoa tem uma ação diferente da outra, mas a vacina que sair para você, vá logo. Eu tive a maior felicidade quando fui levar meu pai e minha mãe. Então, assim, eu sou um defensor da vacina, qualquer que seja ela, e a gente não pode fugir de assuntos importantes, né? Como foi essa semana inteira, uma falação, uma interpretação totalmente equivocada de que a gente não defendia vacina, era contra a vacina. Pelo contrário, não tem como, né? Um médico ir contra a vacinação, não tem jeito não, os índices são bem claros. O problema que a gente tem que saber é que o pensamento, ele não tem dono. Dizia o Khalil Gibran, que tudo nos pertence, tudo pertence aos outros, mas tem uma coisa que é só nossa, que é o nosso pensamento. Então, o que eu penso ninguém pode comprar, ninguém pode querer mudar, mas tem as coisas que são as normas, né? Normas é para ser seguida, e eu sou um seguidor de normas, e a gente não pode deixar de seguir normas. Então é importante, você que está aí nos ouvindo, né, se vacine, qualquer que seja a sua vacina. Aí foi mostrado, né, alguns dados, e o Vitor de Castro acabou de sinalizar ali pra gente que a nossa cidade melhorou drasticamente, como o Brasil também, né? Que quanto mais doses aplicadas, menor foi o índice de internação, menos gente no CTI, menos gente nas enfermarias. Não tenha dúvida, não. Por quê? Porque essa é a função da vacina, né? É tirar a gente da gravidade. Obviamente, os agravos acontecem. A gente tá vendo gente vacinada morrendo. A gente tá vendo, isso é com todas as vacinas, né? Tem gente que tá vacinado com as 2 doses e tá morrendo. E o que acontece? Acontece cepas diferentes do vírus, né? E infelizmente, a imunidade de cada um, né? Eu quero explicar uma coisa muito importante para vocês. Eu sou médico, não sou imunologista, né? A minha formação eu sou pós-graduado em dermatologia. Então, eu não sou especialista em imunologia. Porém, quando a gente se forma um médico generalista, a gente passa por algumas cadeiras, e entre elas tem lá a imunologia. Quando a gente fala que eu não tem exame para comprovar imunidade, existem vários tipos de imunidade, é a verdade, né? Existe imunidade inata, existe imunidade humoral, celular, um monte. Lembro de todas, da universidade, de todas. Só que o que eu penso, né, quando a gente vê um exame, não tem livro no mundo, não tem pessoa no mundo que vai mudar o meu pensamento, não. Eu não posso mudar o das pessoas, né? Mas que as pessoas queiram que eu fale só o que elas querem ouvir, isso aí não vai ter jeito, não. Até porque aos 47 anos eu só faço o que me deixa feliz. E eu só ouço... Oi. Deixa eu só te comentar uma coisa rapidinho com você. 2 dias depois, eu acho, da publicação daquele vídeo seu que ficou polêmico e tal, eu acho que foi na Record. Tenho quase certeza que foi na Record. Se não foi na Record, foi na Band. É uma matéria sobre essa questão de imunidade, Sim. Se as vacinas realmente imunizam mais um ou outros são imunizados há algum tempo, depois parece que é como se não fosse mais imunizado. Eles estão pesquisando tudo isso. Então, é tudo muito novo, né? Mas assim, o que a gente não pode deixar de falar, de jeito nenhum, é que não existe isso não, esse negócio de vacina boa, vacina ruim. Tem gente
que vai ter imunidade, não vai ter imunidade, que as imunidades... Pra você ter ideia, o exame disponível que tem, e mesmo assim muita gente não considera, é o exame que eu fiz, né? E que foi a polêmica, e que eu talvez tenha falado de uma forma que, eu não adquiri imunidade com a Coronavac, e estão colocando palavra na minha boca, falando que eu falei que a Coronavac não é boa vacina, ela é ruim, colocando só palavras, né? Mas a gente só escuta o que a gente quer. Não foi isso falado, foi um exame, né? Um único exame. Ele não é regra, né? Os imunologistas, os doutores em assuntos falaram muito bem, ele não é regra, porém é a única coisa que tem disponível aí no mercado, né? É um único parâmetro que a gente tem. Os outros são quase inacessíveis, né? É difícil, imunidade celular, imunidade humoral, descobrir. O sistema imune, ele é complexo, mas ele é uma beleza, porque ele nos protege de verdade, de verdade. E quem pode dar um show de aula sobre imunologia são os imunologistas, né? Quem estudou imunologia. Mas agora, o meu pensamento, o que eu acho das coisas que a minha conduta, isso aí ninguém pode mudar, não. Eu vejo lá, se pra mim o exame é importante, isso aí ninguém pode mudar. Agora, falar, né? Colocar palavras que eu sou contra a vacinação, ou que a Coronavac é ruim, que é isso? A Coronavac era a vacina disponível em janeiro. Nós da saúde, né? As pessoas quiseram ouvir que eu falei que a Coronavac não tinha estimulado anticorpos. Ô, gente, o meu exame tá lá falando, né? É o exame que muita gente tá debatendo, falando que ele não pode ser feito. Se não pode ser feito esse exame, o que ele tá fazendo no mercado sendo vendido? Então, se não é um exame que é levado em consideração, se não pode fazer esse exame, se é proibido fazer esse exame, se ele não vale de nada, se ele não tem valor, o que ele está fazendo sendo vendido? Então, e sendo criado, porque quem criou esse exame foram cientistas, né? Foram cientistas que criaram todos os exames. Então, para que criaram ele? Olha pra você ver que contradição. Aí não tem valor, ele não vale, tudo. Eu não vou entrar nesse debate. Você sabe por quê? Porque o exame tá lá vendido, a pessoa que quiser, ela vai lá. Agora, se muitos colegas falam que não tem valor, eu respeito, porque eles têm dados científicos para falar que o exame não tem valor, né? Eu, né, que vi lá o exame contando, e eu li para as pessoas, tá escrito no papel, né? E o papel tá disponível lá. Agora, eu não vou inventar o que não tá escrito lá, tá escrito no papel, né? Isso. E agora, não pode ser levado em consideração. Joia. Não é para fazer o exame. Beleza. Não é indicado o exame. O que tá fazendo esse exame no mercado então? E quanto que custa isso? R$280, R$300, né? É a pra média. isso então. Né? Então o que ele tá fazendo no mercado? Então, gente, não existe, né? Eu acho que não existe de jeito nenhum vacina ruim. Nós temos que nos vacinar. A única forma de nos livrarmos desse mal é a vacinação em massa. Os dados, eles são inquestionáveis. A diminuição de mortes, de internações, de gravidade, é inquestionável, né? O médico, ele não é contra a vacinação. Eu nunca vi um, né? E não seria eu o contra. E então eu estimulo todos se vacinarem, qualquer que seja a vacina. Se a vacina está no mercado, não tem um órgão mais competente que a Anvisa, não. A Anvisa é competentíssima. Ela não liberaria uma vacina antes de testes, retestes. Não liberaria, não. Aquela turma é muito boa de serviço, né? Quando a gente ouve uma resposta do Butantan, para mim, discordando do meu pensamento, eu acho isso muito bacana. Mas o pior é as pessoas quererem que o meu pensamento seja igual delas. Uai, gente, eu penso de um jeito. Agora, respeitar é imprescindível. Imprescindível. Respeitar colocações dos colegas que falaram para mim, olha, esse exame, ele não tem valor científico. Esse exame, ele não revela a sua imunidade. Esse exame, eu respeito tudo isso. Tudo isso. Mas eu tinha um exame e, hora alguma, eu falei para não se vacinar. Ao contrário,
É para se vacinar, sim. E eu fui lá fazer o exame, que é o que tem disponível, tá? Então, essa polêmica tá destrinchada. Não existe vacina que eu falei que é ruim. Não, é vacina boa que você vai conseguir. Que o Brasil todo tá conseguindo. Nós vamos voltar no próximo bloco, respondendo dúvidas. Não podia mudar de assunto. A Dirlene é um amor de coração, ela tava preocupadíssima, né? E eu gente, tava com medo das pessoas ficarem te xingando. Mas eu já tô acostumado a xingo. Quem foi político 8 anos? Gosto. Quem foi político 8 anos tá acostumado a levar pedrada. Eu nunca recebi. Deve ser por isso. Eu nunca recebi flor, não. Então, é normal. Agora, eu não podia fugir do assunto aqui na rádio, que me acolheu. Na rádio que eu tenho um programa, é uma rádio séria, eu não posso fugir ao assunto, a resposta dos meus, de jeito nenhum. Nós só podemos mudar de assunto de coronavírus quando a gente tiver, igual o Divinópolis está alcançando, olha, quase a metade da população já sendo vacinada. Olha que beleza da nossa cidade. Então, nós vamos mudar de assunto. Mas o Pedro tá me sinalizando aqui que nós vamos ter um comercial. Então, gente, entra aí na live. Vamos fazer as perguntas, eu vou responder à medida que eu conseguir responder, porque tem coisa que eu não consigo responder, né, por não ser imunologista. Discordar é um direito democrático, não concordar com o meu pensamento é outro, mas eu não posso deixar de indicar de jeito nenhum que as pessoas tomem, continuem tomando e se vacinem. De jeito nenhum, porque senão aí sim é um desserviço. Né? E amanhã é meu dia de segunda dose. E vá com toda a fé que eu fui o seu maior estimulador da sua vacina. Quando você, antes de vacinar, me ligou. Ô, Delano, eu falei, nossa, você vai depressa. Aqui saiu, aqui é a boa.